Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Quero compartilhar com os amados irmãos o meu devocional do dia de hoje, que está em Jeremias 39, palavra tremenda. Resposta de Deus à oração. Deus é fiel. Ele é fiel o tempo todo. Aleluia. Oh, glória. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 meses, fez-se uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Nergal, Cerezer, Zagar-Nebo, Serzequim, Rabi-Sares, Nergal, Cerezer, Rabi-Meg e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os, Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, saindo de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiam pelo caminho da capina. Porém, o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas capinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Emate, e o rei sentenciou. E o rei da Babilônia matou Ribla e os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia, todos os nobres de Judá. Misericórdia. Eita, Jesus. Não ouviu a palavra de Deus, não ouviu a palavra do profeta, né? Em Crônicas, 2 Crônicas 20, diz, né? Ouvirei os seus profetas e prosperarei. Mas ele não ouviu. E cegou os olhos de Zedequias e atou 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e a casa do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, bem como os rebeldes que se tinha passado para ele, e o restante do povo que ficou. Nabuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Porém, os pobres dentre os povos, que não tinha nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá e deu-lhe vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, o profeta, e Nabuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Eita glória! Enviaram, pois, Nebuzaradã, o capitão da guarda, a Rabi-Sares, Nergal, Cerezer, Rabomeg, todos os príncipes do rei da Babilônia. Enviaram, pois, e tomaram a Jeremias do átrio da guarda e entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, para que levasse a casa, e ele habitou entre o povo. Eita glória! Ora, vinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para o mal e não para o bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A palavra de Deus não volta atrás. Porém, te farei escapar naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvará, e não cairás à espada, mas a tua vida terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A nossa meditação aqui, dessa palavra, diz o seguinte, tem um título assim: vale a pena servir ao Senhor, que está baseado no versículo 18, o último versículo que acabamos de ler.
Jeremias tinha sido aprisionado pelos príncipes do reino, porque aconselharam o rei Zedequias a se entregar ao rei da Babilônia. Enfurecido, eles prenderam, tentaram matá-lo e com permissão vacilante rei, né? Porque ele não sabia, ele estava na dúvida se obedecia ou se não se entregava, não ouviu a palavra do profeta. Então tudo se sucedeu mal para ele. Primeiramente vendo seus filhos ser mortos na sua frente, né? E baixaram uma cisterna vazia, cheia de lama, podre no fundo, para que ali morresse de fome. O que ele, ao ouvir a palavra de Jeremias, que não era uma palavra favorável a ele mandou colocar o profeta dentro dessa cisterna ali, cheia de lama, né? O fraco rei Zedequias, embora fosse contrário a esse comportamento desumano, não teve moral suficiente para impedi-lo. Foi aí que Ebed-Meleque apareceu para salvar o profeta de Deus. Embora não fosse um judeu, aquele etíope percebera que Jeremias era um homem de Deus e, compadecido do idoso profeta, convenceu ao rei a dar-lhe permissão para tirá-lo dali. Com o consentimento do rei, Ebed-Meleque ajuntou 30 homens para auxiliá-lo naquela tarefa. Depois de descer alguns trapos para que o profeta pudesse proteger as axilas das grosseiras e duras cordas, o nobre etíope libertou Jeremias içando da cisterna e da morte. Tempos depois, quando Jerusalém foi tomada pelos babilônios, seus moradores foram completamente destruídos, levados como escravo para a Babilônia. O Senhor prometeu a Ebed-Meleque que não morreria devido ao seu ato de misericórdia manifestado com seu mensageiro. Deus, porém, observa os nossos atos de bondade. Dele não se esquece. Aleluia! Ele coloca à prova a sua própria reputação em favor daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar no Senhor Jesus. Vale a pena se humilhar perante Deus. Vale a pena buscar a sua face, buscar o seu socorro. Aleluia! Pois ele é fiel na sua palavra. Quando ele mandar falar, fale, mas não fale se for uma palavra de exaltação, né, fale com amor, né? Não queira se exaltar, achar que você é o bambambam, que você é isso, porque Deus o observa até nos nossos mínimos detalhes, no nosso deitar e no nosso levantar, né? Obedecer, sabedoria, né? A grande sabedoria é obedecer ao Senhor Jesus, né? E ser fiel à sua palavra, porque a sua palavra não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele preza por mim e por você. Então ande de acordo com a palavra do Senhor, né? Porque a palavra do cristão tem que ser sim, sim ou não, não. Mesmo que isso venha lhe trazer retaliações, porque o profeta Jeremias, ele falou aquilo que o Senhor enviou, a palavra que o Senhor enviou, mas o rei, né, envolvido com outros outros príncipes, né, não deu crédito a Jeremias, né, e mandou castigá-lo pela sua palavra, né, não obedeceu, foi tudo mal, não se sucedeu nada bem para ele, né, ele teve que fugir e ver os seus filhos ser mortos à sua frente, né? E ser preso, cativo, né? Foi ser prisioneiro em Babilônia. Embora, né, sua vida foi poupada, mas estava cego, estava inútil. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então vigia, irmão, vigia, profeta, né? Quando Deus mandar falar, fale somente aquilo que Deus mandou, não acrescente nenhum tio, nenhuma letra a mais, nenhuma palavra a mais daquilo que Deus mandou te falar, porque assim te serás bem-sucedido nesta terra. Amém? Glória a Deus. Um bom dia de salvação. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, a tua família, os teus celheiros. Multiplique a farinha da panela, o azeite, que nunca venha faltar o pão de cada dia. Essas as bênçãos que eu profetizo na sua vida e na minha vida também, com certeza.
Amém? Glória a Deus.